Baixe agora mesmo o aplicativo da Nova FM no seu celular. Entre na loja virtual e digite Igreja Peniel. Pronto! Acesse as notícias, aos cultos ao vivo e ouça a rádio de qualquer lugar do mundo. É você ainda mais conectado com Deus. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Há 10 anos, o Colégio Lobato vem fazendo parte da educação e contribuindo com a formação de crianças com princípios cristãos, trabalhando de forma socioconstrutivista na cidade de São Vicente. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, com disciplinas como informática, iniciação musical e inglês, transformando crianças em verdadeiros cidadãos. Agora, em 2023, o Colégio Lobato estará se expandindo com uma nova unidade em Praia Grande. Informações pelo WhatsApp 13 988 58 16 17 ou pelo 3469 2843. Colégio Lobato, formando líderes. Vai construir, reformar ou dar aquela ajeitadinha na sua casa? Então você precisa conhecer o Bazar Joia. Lá você encontra tudo em materiais para construção: areia, pedra, cimento, tubulações, tintas, ferramentas e muito mais. Rua Costa Rego, número 59, na Vila São Jorge, em São Vicente. Ou faça seu pedido pelo telefone 3561-8188 ou pelo WhatsApp 991-390303. Bazar Joia, desde 2004 servindo você. Instituto Projeto Neymar Júnior, inaugurado em dezembro de 2014, atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com iniciativa privada. As diversas atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de saúde preventiva acontecem em um complexo de 8.400 metros quadrados, em área cedida pela Prefeitura da cidade. Instituto Projeto Neymar Júnior. Mais informações, acesse www.institutoneymarjr.org.br ou ligue 13 3476 1111. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça sua reserva. Esta é a ZYU 752 Nova FM 87.9 ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Jornalismo Nova FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 2 de maio e começa agora o Manhã de Notícias. Bom dia para você, ouvinte da Nova FM, que nos acompanha hoje pela Rádio 87.9, pelo Facebook Nova FM SV e pelo YouTube NovaCast. Eu sou Raquel Lobato e a partir de agora você acompanha os principais fatos da nossa região.
Bom dia para o nosso técnico de áudio, Samuel Neres. E hoje também, na nossa entrevista no segundo bloco, nós teremos o nosso convidado de hoje, o diretor de Ensino e Pesquisas da Fundação Senep, Alexandre Eusébio. Então, você fica um pouquinho mais aí para poder assistir essa entrevista e ficar mais informado. Vamos saber agora como fica o tempo na nossa região. Tempo e temperatura. Hoje o tempo é de sol com muitas nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite, mínima de 21 graus, máxima é de 29 graus. Essa previsão é do Climatempo. Nova FM, serviço. Nesse momento, a travessia entre Santos e Guarujá operam com 7 embarcações. Tempo de espera do lado de Santos é de 25 minutos, tempo de espera do lado de Guarujá é de 35 minutos. Essas informações são de acordo com o Departamento Hidroviário, site dh.sp.gov.br. Vamos lá para as nossas notícias dessa terça-feira, após um feriadão aí. E na sua primeira semana de atuação, a nova diretoria da Autoridade Portuária de Santos, APS, liderada pelo presidente Anderson Pomini, criou boas expectativas entre representantes de várias áreas do setor portuário e do cenário político regional, além de listar diversos projetos e desejar o fortalecimento da relação Porto-Cidade. Um passo considerado fundamental foi a instalação da comissão mista, que desenvolverá e apresentará em 50 dias o novo projeto Túnel Submerso Santos-Guarujá. Com a formação desse grupo de trabalho, a direção da Autoridade Portuária de Santos conquistou a confiança dos prefeitos de Santos, Rogério Santos, e do Guarujá, Walter Suma, que foram convidados a participar dos trabalhos e viram as portas das autoridades portuárias serem abertas para suas equipes técnicas conversarem e darem sugestões ao corpo de engenheiros da gestora do Porto de Santos, com o objetivo de tirar o papel de uma das obras mais aguardadas pela Baixada Santista desde o século passado. Além de Anderson Pomini, formam um novo corpo diretor do Porto de Santos a advogada Bernadette Barcelar, na diretoria de administração e finanças, o engenheiro Carlos Magnano, e infraestrutura, o engenheiro Eduardo Lustosa, e desenvolvimento de negócios e regulação, o engenheiro Antônio de Pádua, na diretoria de operações. Essas informações são da A Tribuna. E o motorista enfrentou trânsito intenso e pontos de congestionamento na volta do litoral para São Paulo no início da noite de segunda-feira, dia 1º, no fim do feriado prolongado do dia de trabalho. Cerca de 1,9 milhões de veículos circularam pelas principais rodovias paulistas desde última sexta-feira, dia 28, segundo a estimativa da Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. De acordo com a concessionária Ecovias, havia uma lentidão no quilômetro 60 ao quilômetro 58 na rodovia dos Imigrantes, a principal ligação entre a Baixada Santista e a capital paulista, por volta das 18 horas. Também, conforme a concessionária, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá, sentido São Paulo, tinha um tráfego congestionado no quilômetro 248 ao 250 e o quilômetro 253 ao quilômetro 260, também por causa do fluxo de veículos. Essas informações são da Folha de São Paulo. E uma semana após o acidente que deixou 4 mortos de uma mesma família e escancarou a rotina de insegurança no trânsito local, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega passa por obras no trecho do quilômetro 346 em Peruíbe. Depois de pedidos feitos ao governo do estado, a deputada estadual Solange Freitas e o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício, receberam a superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, Sérgio Cordelo. A informação é de que o local vai ganhar lombadas e vai ter reforço na sinalização. Além disso, será aberta uma licitação para a instalação de uma nova rotatória no trevo. Solange e Maurício agradeceram a DER pela rápida resposta. No acidente do último dia 21, um carro de passeio foi atingido por um caminhão. Em agosto de 2022, outra colisão de grandes proporções no mesmo ponto envolveu 2 caminhões. O político foi procurado por moradores do condomínio próximo ao local dos acidentes, que ficaram preocupados com a situação. Essas informações são da A Tribuna. Nós vamos escutar agora uma reportagem em áudio.
A Câmara deve votar nesta semana o chamado PL das fake news. A proposta causa muita polêmica e embate entre governistas e opositores. Na semana passada, o relator Orlando Silva, do PCdoB, apresentou um parecer final. Ele retirou do texto a criação de um órgão regulador, ponto de maior polêmica, mas manteve a punição para as chamadas Big Techs, que, após notificadas, mantiverem posts com informações falsas. Orlando Silva nega que o PL seja uma censura. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência. E tudo isso para fortalecer a democracia. Mas entre os oposicionistas, o projeto é apelidado de PL da censura. O deputado Carlos Jordi, do Partido Liberal, diz que a regulação das redes pode levar a uma censura por critérios ideológicos e afirmou que a oposição vai trabalhar para adiar a votação da proposta na Câmara. Deveria ser debatido com muito mais profundidade em comissões especiais, mas não. Estamos aqui recebendo sugestões do governo e ainda temos o TSE mandando sugestões para esse projeto. É um absurdo completo. O projeto, já aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias. Além disso, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento dos conteúdos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Nesse momento, 8h09, o Hospital Vicentino realizou na sexta-feira, dia 28, a primeira cirurgia para captação de órgãos. A doação foi autorizada pela família de um homem de 46 anos que teve um acidente vascular cerebral hemorrágico e morte encefálica. Foram doados rins, córneas e fígado. A cirurgia teve início por volta das 16 horas e foi realizada por uma equipe da Central de Transplantes de São Paulo, com apoio de enfermeiros, técnicos de enfermagem do Hospital Vicentino. Equipes dos hospitais de referência que vão realizar o transplante também acompanharam a retirada dos órgãos. O Hospital da Clínica de São Paulo ficou responsável pelo encaminhamento do fígado para o transplante. Já as córneas foram encaminhadas para o Hospital de São Paulo. 2 pessoas que aguardavam por doação vão receber os órgãos. Os rins seguiram para o Hospital dos Rins de São Paulo e 2 pessoas vão receber doação. Para Michele Santos, secretária de Saúde, esse é um momento especial. Abre aspas. A gente entende a dor da família, a perda, e saber que essa doação vai ajudar ao menos 5 pessoas que estão na fila de espera por um transplante conforta um pouco o coração. Que esse gesto seja seguido por mais pessoas e que a doação de órgãos seja mais constante em todos os hospitais. Fecha aspas. Essas informações são do site da Prefeitura de São Vicente. Quero também escutar uma outra reportagem sobre o golpe de imposto de renda. O prazo final para a entrega do imposto de renda se aproxima. Além da data gerar uma pressão em quem ainda não está em dia com a Receita, golpistas aproveitam o momento para tentar extorquir os contribuintes. O envio de e-mails, mensagens por WhatsApp ou SMS informando que sua declaração caiu na malha fina ou que a restituição teve um problema ou que há alguma pendência urgente para resolver com a Receita Federal são as mais comuns. Assuntos ligados ao imposto de renda são usados comumente por criminosos que buscam atacar dispositivos para ter acesso aos seus dados pessoais e principalmente bancários. Para Alexander Coelho, especialista em direito digital e proteção de dados, os hackers costumam apelar para o lado emocional das pessoas. Alexander lembra que os golpistas fazem uma espécie de maquiagem na aparência de sites e e-mails. Colocando logos da Receita Federal, mas na verdade isso é o que a gente chama de phishing. É um golpe de um ataque cibernético, onde você joga uma isca para ver se pega a pessoa utilizando esse apelo emocional e dando aquela aparência de verdadeiro. Então ali ele vai estar falando que você tem alguma restituição para receber ou corre o risco de entrar na malha fina, e ali tem algum link, né? Fala assim, olha, clique aqui, preenche alguma informação,
e na hora que você clica nesse link, ou às vezes até mesmo é um arquivo para ser baixado, é instalado um vírus. O vírus instalado em seu computador ou celular, o próximo passo é o roubo de senhas e dados. Alexander Coelho salienta que o mais importante é usar o bom senso nesse tipo de situação. Não abrir links de desconhecidos é o passo mais garantido. Não existe almoço grátis. Então, você tem um dinheiro, um valor alto a receber essa instituição. Não caia nessa. Ou se tem algum risco de malha fina, se você já fez a sua declaração do imposto de renda, procure ver com o seu contador, certifique-se se teve algum erro, alguma falha. Se você recebeu alguma indicação de algum aplicativo, algum link para baixar alguma coisa, não clique, né? O que a gente recomenda é sempre utilizar tanto os aplicativos das lojas oficiais do seu sistema operacional, não baixar nenhum aplicativo fora essas duas lojas oficiais. A Receita Federal não envia e-mails, avisos por aplicativos de mensagem e celular. As comunicações oficiais orientam o contribuinte a entrar na página oficial da instituição, se autenticar e consultar suas pendências. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Muito sério. Agora você precisa ficar esperto aí também com isso, né? Sobre o seu imposto de renda. Bem, e na manhã do domingo, dia 30, a Prefeitura de São Vicente, por meio das Secretarias de Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou uma ação de combate ao turismo ilegal. A blitz ocorreu na Avenida Antônio Merique, na altura da Divisa dos Tambores. Entre as autoridades estiveram presentes o diretor do Sindicato de Guias de Turismo do Estado de São Paulo e auxiliar também, Adriana Peroni. E durante a operação, 12 veículos, entre ônibus, vans, micro-ônibus, foram abordados pela blitz. 8 foram autorizados a entrar no município e 3 ônibus irregulares foram autuados. A autorização de entrada é emitida pela Sedetur e também pela CEMOB. Foi constatado ainda que o estacionamento estaria recebendo ônibus irregulares que chegavam à cidade acompanhados por monitores de excursão que não são autorizados. Desse modo, estaria contribuindo para a prática ilegal do exercício da profissão de guia de turismo. Essas informações são da Costa Norte. E a Guarda Civil Municipal de Santos deteve 2 pessoas e apreendeu 4 bicicletas em ação de patrulhamento preventivo no Parque Novo Quebra-Mar. No domingo, dia 30, por volta das 19h, uma equipe de motos da GCM foi solicitada pelos munícipes, informando que vários jovens haviam praticado arrastão com furtos a frequentadores do parque. A guarnição abordou o suspeito que tentou resistir, sendo necessário conter durante a busca. E foi também encontrado correntinha, também bicicleta. O acusado admitiu ser o autor do furto e foi encaminhado à delegacia de apreensão. Essas informações são do Santa Portal. E no mês de maio vai começar 2.644 vagas e salário de até mais de R$33 mil nos principais concursos públicos e processos seletivos com editais publicados na Baixada Santista e no estado de São Paulo. Existem oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde alfabetização até diplomados no ensino superior. Na Baixada Santista, um prazo de inscrição chega ao fim dessa semana. Trata-se do concurso da Prefeitura de Cubatão para a contratação de 5 analistas de controle interno voltados e formados em ciências contábeis, direito, economia, administração de empresas. Os interessados têm até quinta-feira, dia 4, para poder garantir as vagas. Essas informações são da Tribuna. Eu quero chamar uma reportagem em áudio também. A justiça restaurativa é uma prática que tem como objetivo a solução de conflitos de maneira mais simples através da escuta e do diálogo. Com isso, muitas vezes, as ações judiciais são evitadas. A prática que surgiu nos anos 70 no Canadá e na Nova Zelândia chegou às escolas. É por meio da justiça restaurativa que os círculos de construção de paz fomentam o diálogo e o respeito entre os alunos. Para o juiz Fábio Vieira Herdit, coordenador do Sejusc
Justiça Restaurativa de Porto Alegre, o objetivo é continuar ampliando e consolidar a metodologia em toda a rede escolar e na sociedade. Ela nasce muito focada nos conflitos criminais e depois, dado o potencial que ela tem de permitir fortalecimento de vínculos sociais, ela acabou se espalhando para convivências entre grupos de trabalho, nos ambientes corporativos, em escolas, em comunidades, com conferências comunitárias, enfim. Hoje, digamos que onde tem convivência humana, ela é possível de ser utilizada. Para a diretora da escola Dr. Gustavo Ambrusti, em Porto Alegre, Cláudia Volker, o trabalho foi um verdadeiro achado para a comunidade escolar. Porque nós vivemos num momento de tantas incertezas dentro das escolas, de brutalidade, de alunos que não conseguem mais se relacionar entre si. Claro, vem a questão da pandemia, mas já existia isso antes e agora se agravou mais. Então, essa questão do judiciário estar junto com as escolas de uma forma pedagógica e não de uma forma que vai sancionar, que vai fazer cobranças, né? Ele está junto em parceria com as escolas para mudar todo esse processo. Isso está sendo muito bom nas escolas mesmo. Brenda Ronquete, de 14 anos, estudante do 9º ano, comemora que os conflitos diminuíram após a entrada no círculo. Quando a gente praticou o círculo, né, a gente percebeu que tinha bastante problemas internos. E aí nisso, eu pelo menos consegui resolver alguns. E eu pedi para que meus colegas tivessem mais empatia com os outros, né? Isso no grupo do Zap. E aí, nisso, eu consegui me comunicar melhor com eles e melhorou o nosso convívio. Em março deste ano, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, declarou 2023 como o ano da Justiça Restaurativa nas escolas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri. Bem, nesse momento, 8h19, nós vamos sair rapidamente para o nosso intervalo e depois nós vamos voltar com o nosso convidado. Você continue aí ligadinho no Manhã de Notícias. Nova FM 87.9. Baixe agora mesmo o aplicativo da Nova FM no seu celular. Entre na loja virtual e digite Igreja Peniel. Pronto! Acesse as notícias, aos cultos ao vivo e ouça a rádio de qualquer lugar do mundo. É você ainda mais conectado com Deus. Nova FM. Apoio. Há 10 anos, o Colégio Lobato vem fazendo parte da educação e contribuindo com a formação de crianças com princípios cristãos, trabalhando de forma socioconstrutivista na cidade de São Vicente. Da educação infantil ao ensino fundamental 2, com disciplinas como informática, iniciação musical e inglês, transformando crianças em verdadeiros cidadãos. Agora, em 2023, o Colégio Lobato estará se expandindo com uma nova unidade em Praia Grande. Informações pelo WhatsApp 13 988 58 16 17 ou pelo 3469 2843. Colégio Lobato, formando líderes. Vai construir, reformar ou dar aquela ajeitadinha na sua casa? Então você precisa conhecer o Bazar Joia. Lá você encontra tudo em materiais para construção: areia, pedra, cimento, tubulações, tintas, ferramentas e muito mais. Rua Costa Rego, número 59, na Vila São Jorge, em São Vicente. Ou faça seu pedido pelo telefone 3561-8188 ou pelo WhatsApp 991-390303. Bazar Joia, desde 2004 servindo você. Instituto Projeto Neymar Júnior, inaugurado em dezembro de 2014, atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com iniciativa privada. As diversas atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de saúde preventiva acontecem em um complexo de 8.400 metros quadrados, em área cedida pela Prefeitura da cidade. Instituto
Instituto Projeto Neymar Júnior. Mais informações, acesse www.institutoneymarjr.org.br ou ligue 13 3476 1111. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça a sua reserva. Nova FM, de olho no meio ambiente. Para fazer o descarte de pilhas e baterias, é necessário, antes de tudo, armazená-las sem misturá-las com outros tipos de materiais. Apenas embalá-las em plástico resistente para evitar o contato com a umidade, a fim de evitar vazamentos. Após embaladas, consulte quais são os postos de recolhimento mais próximos da sua residência ou local de trabalho. E lembre-se, você também é responsável pelo descarte correto. Então contribua para um mundo menos poluído. Seja você a diferença. A cidade e suas histórias. A cidade de Santos é conhecida como Terra da Caridade e da Liberdade. A caridade é por causa da Santa Casa de Santos. É o hospital mais antigo das Américas, inaugurado em 1543. A liberdade tem a ver com a proclamação da independência do Brasil. O país se separou de Portugal graças ao papel decisivo de um santista, José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da independência e considerado um dos heróis da pátria. A cidade e suas histórias. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Olá, bom dia de novo. Nesse momento, 8h24, nós estamos aqui com o Alexandre Eusébio. Ele é diretor de ensino e pesquisa da Fundação Senep. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Raquel. E eu queria que você me explicasse, na verdade, explicasse para as outras pessoas, porque eu já conheço. Eu quero que você explique o que é a Fundação Senep. Bom, a Fundação Senep é uma instituição de ensino, é uma fundação pública, sem fins lucrativos. E o objetivo da Fundação Senep é fazer a capacitação e treinamento das atividades portuárias. Sim, é uma fundação bem completa nessa área portuária, né? Eu já até citei aqui, inclusive em outros programas, que eu já fiz alguns cursos, inclusive online, inclusive cursos gratuitos, como o FLIAP, que foram maravilhosos para eu poder conhecer e expandir mais meu conhecimento, na verdade, ter mais informações sobre a área portuária. E o legal também é que ela direciona bastante as pessoas para o trabalho mesmo, né? Para o mercado de trabalho, na íntegra mesmo. É uma fundação de ensino de verdade, sem enrolação. Eu tive o prazer, né, de ministrar algumas aulas no FLIAP, e é uma satisfação, porque hoje eu ando na rua, eu vou ao porto, né? E as pessoas vêm falar comigo, poxa, professor, só que infelizmente a gente estava naquela versão online, né? Então você mesmo estava falando que fez o curso, né? E infelizmente a gente não tem aquela interação com o aluno, mas a gente tem esse retorno muito legal de andar na rua, de ver as pessoas elogiarem, falarem, como você falou, puxa, eu não conhecia as oportunidades, né, da área portuária. O Porto é um empreendimento assim, multidisciplinar, ele abre oportunidades para advogados, para engenheiros, para técnicos, para carreiras mais operacionais. Então, é muito importante na nossa região a gente fazer essa difusão do mercado de trabalho portuário.
Muito, muito importante. Eu, inclusive, deixei gravado aqui várias aulas, vários slides, aulas até que o senhor deu de portos inteligentes, que eu nunca tinha escutado sobre isso, né? Que são portos inteligentes. Então, para mim, foi um conhecimento muito válido. Qual que foi a motivação para acontecer a Fundação Senep? Com a Lei de Modernização dos Portos, a 8.630, em 93, né, ficou definido que os conselhos das autoridades portuárias criariam centros de excelência, né, na área de ensino e pesquisa. Santos criou esse centro de excelência que foi o Senep, né? Porém, agora com a Lei dos Portos, em 2013, a 12.815, ocorre que houve uma falha na interpretação disso e que a gestão do ensino acabou ficando com o órgão gestor de mão de obra, que, entre outras limitações, não tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a pesquisa científica, que está dentro, né, está debaixo do guarda-chuva da Fundação Senep. Então, a motivação foi o aumento da produtividade portuária, que exigia uma maior especialização da mão de obra, né, do trabalhador, um aumento de segurança e também o porto atender às demandas, né, crescentes de sustentabilidade. Então, esse tripé acabou pressionando para que as autoridades portuárias, né, criassem esses centros de excelência. Assim nasceu a Fundação Senep. Olha, que muito legal, que maravilhoso. O senhor acredita que a apresentação da área portuária, ela é razoável? Qual é a opinião do senhor? Olha, Raquel, eu escuto muito isso de várias pessoas, de empresários, diretores de escolas e universidades. Puxa, a gente quer fazer uma visita ao porto e não tem oportunidade, a gente abre vaga e acaba no mesmo dia. Infelizmente, o setor portuário realmente é um setor fechado por vários motivos e o principal deles, sem dúvida nenhuma, é segurança. Eu vou fazer um paralelo aqui, né? Eu acredito que você teve mais de uma centena de vezes no aeroporto. Sim. E você nunca teve a oportunidade, imagino, de visitar, né, a área operacional do aeroporto. Então, eu faço esse mesmo paralelo com o porto. A gente que mora em Santos, a gente estava conversando, a gente atravessa a balsa, a gente passa ali pertinho, né, do cais do porto. Sim. A gente atravessa o canal do porto, né? Passa ali pela perimetral, etc. Então, o que acontece? Existem restrições, né? É uma área alfandegada, então você tem restrições de segurança, questões de segurança nacional, inclusive, né? Mas, na medida do possível, esse ano nós estamos reabrindo uma agenda com o apoio da Secretaria Municipal de Santos, na Secretaria de Portos e Emprego, e também com o apoio da própria Autoridade Portuária de Santos, que cede, inclusive, técnicos para acompanhar nossos grupos de visita, facilitam, né, e fazem a motivação desse grupo para entrar na área portuária. Já tivemos alguns grupos. As visitas, elas são tanto pelo canal do porto, né, para a gente ver o porto de um outro ângulo, como também visitas ao cais do porto, para verificar as operações, realmente as operações portuárias, porque a gente anda pelo canal, a gente vê navio. Sim, claro. Existe algum projeto, de repente, que pudesse levar essa informação do porto nas escolas? Olha, eu sei que a Secretaria de Portos, né, foi uma demanda do secretário a gente avançar num projeto de porto nas escolas, com esse viés de apresentar o setor portuário como um mercado de trabalho para aquela idade onde o jovem está formando uma opinião sobre o que ele vai fazer, né? Eu particularmente, meu pai é portuário, mas eu também confesso que eu até chegar na faculdade eu não tinha a mínima noção do que é o setor portuário. Mais uma vez, o setor portuário ele emprega, né, uma gama de profissionais,
É um setor que demanda muita gente, com várias competências, né? E também, hoje, é um setor que está precisando muito de mão de obra especializada. É verdade. Eu fico pensando, eu sou da área de educação, né? Eu já falei para o senhor. Então, eu fico pensando que se nós preparássemos mais os nossos alunos, já desde novinhos, quando chegasse lá na frente, eles já seriam mais decididos e mais direcionados ao que eles, na verdade, nas competências deles, o que eles gostariam de fazer, na verdade, né? E teríamos menos dificuldade de ter mão de obra qualificada, porque acho que às vezes é difícil ter uma mão de obra qualificada. Eu não sei quais são os desafios do Porto, assim, em relação a funcionários. Bom, o Porto, acho que o maior desafio do Porto é aceitar, né, no sentido de abraçar o que hoje a gente chama de transformação digital. Todos os setores da economia eles estão se digitalizando, então, porém, o Porto é um setor em que, prioritariamente, as operações são manuais. Só que a gente teve uma progressão disso, né? A gente vem lá da primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, essa mão de obra de movimentação de carga manual, ela foi mecanizando, né? Depois ela foi eletrificando, automatizando, e hoje a gente chegou na quarta Revolução Industrial, em que toda essa movimentação de cargas e processos são monitorados através de informações digitais. Então, isso demanda uma quebra de paradigma, né? Isso está acontecendo muito rápido. Isso demanda um novo profissional, tanto da área operacional quanto da área administrativa. Então, acredito, assim, no meu olhar, que o maior desafio do setor, né, do setor portuário brasileiro, é o desenvolvimento tecnológico e a formação de mão de obra especializada para se adequar a esse novo momento mundial, né? Todo mundo, na verdade, está vivendo isso, né? Todo mundo. Eu acredito que o Porto, muito mais, né? Porque é muito extenso, precisa de mão de obra. Esse daí seria o desafio da área portuária em geral? Existe algum outro desafio? Não. Olha, eu sempre puxo para a minha área de tecnologia, tá? Claro. O Porto é uma atividade de meio, né? Ele não é uma indústria propriamente dita, mas um dos desafios primários do Porto, do setor portuário em si, que aí puxa também um pouco mais para a indústria, né? O país precisa se reindustrializar. Como eu disse, o Porto é uma atividade de meio, o perfil, né, de carga do Brasil de exportação é um perfil historicamente de commodities, e nós importamos produtos manufaturados. Então, o primeiro desafio para o avanço, né, do setor portuário é que o Brasil tenha um protagonismo mais forte em mercadorias manufaturadas. Porém, em relação ao setor propriamente dito, ao setor portuário, né, o Porto, apesar de todas as pessoas olharem, verificarem que no Porto de Santos, por exemplo, o maior porto do hemisfério sul, né, existem equipamentos altamente tecnológicos, esses equipamentos não são brasileiros. Então, a exemplo do que acontece na indústria automobilística, na indústria naval, o Brasil precisa pensar em desenvolvimento tecnológico também para a área portuária. Então, precisamos ter um porto não só de alta tecnologia, mas que empregue, né, que gere oportunidades para que a gente consiga ter uma indústria tecnológica brasileira. Ótimo. Alexandre, o que o Porto, assim, ele espera do profissional do futuro? O que ele precisa? Essa é a pergunta do milhão, Raquel. Se eu tivesse essa resposta... bom, foi excelente a sua pergunta. Como eu disse, né, é uma mudança de paradigma. A gente está vivendo essa quarta revolução industrial.
as pessoas estão com mais acesso à informação. Mais acesso à informação não quer dizer conhecimento, né? Então, o educador, né, ele precisa ensinar o aluno a aprender. Esse é um novo momento que a gente está vivendo da educação, né? Verdade. Então, as competências requeridas hoje para o profissional, né, tanto os docentes, tanto para os professores, você tem que formar professores diferentes. Sim. Né? Então, um olhar crítico às informações, né? Eu estava lendo isso recentemente. Esse pensamento crítico é importantíssimo, né? A gente está em plena discussão de fake news, mas a gente precisa ensinar o nosso jovem a ter esse olhar crítico, né? Entender o que é informação, o que não é, o que é desinformação. É verdade. E para o profissional não é diferente. A gente precisa ter um profissional que também tenha um olhar crítico, que seja voltado à resolução de problemas, que saiba trabalhar em equipe. Muito importante isso. Exatamente, que tenha esse julgamento, né, essa capacidade. E também profissional que tenha uma mentalidade que o trabalho hoje ele é feito por processos e projetos. É uma modernização, vamos dizer assim, do que se tornou hoje os setores mais, vamos chamar de automatizados, né? É um processo. Eu acho que o trabalhador que trabalha nessa parte assim manual, na verdade, manual, tecnológica, eu acho que hoje ele precisa de uma chavinha muito importante, que é equilíbrio e paciência, né? Nós não temos nenhuma faculdade de paciência e de equilíbrio para as pessoas, não é verdade? Nós não temos isso e é muito difícil nós desenvolvermos isso nas pessoas, né? Então, hoje as pessoas elas não têm paciência de muitas vezes ler, se informar, buscar, né, de sentar, de escutar o que o seu líder, muitas vezes, o seu superior está explicando, ou o que a outra pessoa tem para poder ensinar também naquela área. E isso acaba fazendo... nós temos mais profissionais que são impacientes, que não têm equilíbrio do momento ali. Eu começo a falar, começo a viajar nessa área. Eu entendo o que você está falando. Pensando... realmente a gente, tanto jovem, né, quanto os adultos, a gente está hiperexposto à informação. Isso. Só que isso também gera uma ansiedade, não é só nos jovens, em todos nós, né? Hoje em dia, quem é que consegue sentar em um lugar e, sei lá, contemplar a praia? Você já pega o celular, né? É verdade. Isso é muito comum. Antigamente a gente brigava pela janela do avião, né? Hoje em dia não faz diferença, porque você vai olhar o seu celular. É verdade. Então, essa curiosidade, né, ela é inerente ao ser humano, ela tem que ser buscada de volta, né? Essa centelha, porque é isso que move a humanidade, é isso que nos diferencia, esse poder criativo é que nos diferencia da máquina. A máquina não tem a curiosidade. É verdade. Então, você tem toda a razão. Eu acredito que isso seja uma competência não a ser trabalhada de forma acadêmica, né? É verdade. Mas como uma sociedade como um todo, né? Porque as pessoas elas têm muitas qualificações, elas têm muitos títulos, muitas faculdades, muitos cursos, mas você fica pensando ali no final, muita gente tem muito conhecimento, mas quem tem a paciência de realmente de sentar e fazer um negócio funcionar e olhar atentamente, ter a sensibilidade, né? É difícil hoje, né? Hoje está mais difícil. Os portos, que portos vão sobreviver futuramente? Olha, eu faria a pergunta inversa, né? Porque eu acho que nós não estaremos aqui, os portos ainda estarão. Né? O porto, como uma instalação fixa, né? É até interessante a gente pensar que, através dos portos, houve o intercâmbio não só de mercadorias,
mas de cultura, né? Culturas. Então, o Brasil é um país multiétnico, multicultural, justamente por causa dos portos, né? E a gente tem que aproveitar esse nosso potencial, né? Não só para fazer essas trocas comerciais, mas justamente para ter esse protagonismo global. É verdade. Então, o portos tem um papel essencial nisso, né? Depois da Covid-19, todas as áreas mudaram alguma coisa, né? Tiveram alguma mudança. No Porto, o senhor sentiu que teve alguma mudança, alguma diferente? Olha, eu acredito que acelerou, né? Alguns processos foram acelerados, como a gente, todas as empresas, como você bem falou, foram pressionadas a fazer mais reuniões online, etc. Agora, o porto é muito presencial, né? O trabalhador portuário ele tem que estar ali presente na operação. Uma curiosidade, né? O porto ele já era um local extremamente regrado, né? Por prerrogativas de normas regulamentadoras. E o trabalhador portuário especializado, todo trabalhador portuário é especializado, né, principalmente nas NRs, isso já é previsto, né, o risco biológico. Então, a pandemia, lógico, pegou todos de surpresa, mas já existia a previsão, né, dessa prevenção. E a gente acabou focando mais nisso, foi um trabalho mais de conscientização, né? Porque é difícil você lidar com um inimigo invisível. Sim, né? verdade. Ainda mais na área laboral, mas nosso desafio foi mais de conscientização, né? Alexandre, existe algum projeto para alguma possível universidade aqui na Baixada Santista, na área portuária? Puxa, obrigado pela pergunta. A Fundação Senep, essa semana, está com inscrições abertas para um curso de pós-graduação em MBA de logística portuária. Esse é o primeiro degrau, tá, de uma futura Universidade do Porto, né, pública. Esse curso de logística portuária ele é certificado pela Universidade Federal de Santa Catarina, uma das top universidades do Brasil. Se você tiver interesse em verificar o edital do curso que está aberto... Vai, inclusive, colocar o link na tela também. Isso, legal. Nesse link tem as informações do curso, né, a grade do curso, e o link aí, legal. Você entra nesse link, você tem lá as informações, as inscrições, né, existe um processo seletivo. O curso é online. Então, ele pode, a exemplo do que você fez, né? Ele pode atender o Brasil inteiro e teremos aulas presenciais no Porto de Santos. Olha que legal. Essas aulas são opcionais, ou seja, você, se não for daqui, não tiver disponibilidade, você tem o direito de pular, vamos dizer, pular essa matéria, né? Mas teremos aulas presenciais no maior porto do Hemisfério Sul. Que vai ser uma tristeza pular essa matéria, né? É que você pode, devido à carga horária, né, você pode abrir mão de algumas matérias. Ainda ressaltando, esse curso ele tem uma previsão interessante, né? Você que vai fazer por uma empresa ou você que é um profissional liberal, o trabalho de conclusão do curso ele vai ser feito em cima de uma demanda real, ou seja, de um problema, uma dor, né, da empresa ou daquele profissional, e você vai buscar aquele professor orientador que mais se identifica com esse tema, que tem essa linha de pesquisa, e você vai ter oportunidade de desenvolver no seu trabalho de conclusão um caso real, e trazer esse produto tecnológico como resultado do seu curso. Que legal, gente. Nossa, muito legal mesmo. Eu imagino que, nossa, deve ser uma aventura, na verdade, fazer até um MBA nessa área, eu acredito. Deve ser muito legal. A visita, eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir essa visita. Eu vou Já está convidada, visita. É só ficar esperta nas vagas, porque na hora que abre... Tem algum tempo de quanto em quanto tempo que abrem essas vagas? Olha, no site da Fundação Senep, senepsantos.com.br, nós disponibilizamos uma grade
que tem algumas datas já marcadas, com 2 visitas distintas. Como eu disse, uma do Canal do Porto e uma visita ao Cais do Porto. E eu vou te falar, eu tive com a turma semana passada, na parte seca, né, no Cais do Porto, e as pessoas falam, eu não imaginava que era tão legal. Ah, com Porque certeza. você consegue ver a operação ali muito perto, a gente acompanhou um embarque de celulose, e as pessoas acharam até mais interessante de ver, né, do que pelo Canal do Porto, que a gente acaba vendo o navio, né? Sim, com certeza. Eu imagino mesmo que deve ser muito mais legal. Alexandre, eu posso te pedir para você dar só uma ideia aqui, o que são os portos inteligentes? Ah, claro. Puxa, não precisa nem pedir isso. Eu falo assim com aquela alegria. Bom, portos inteligentes também é um termo assim, inteligentes, né? Não é que os outros portos não são inteligentes, mas assim como cidades inteligentes, e também você vai encontrar a terminologia de portos 4.0, cidades 4.0, ou smart ports, smart cities. São aqueles empreendimentos que, resumindo assim de forma bem legal, que eu acho que é o conceito que eu mais gosto, são aqueles empreendimentos que entregam mais com menos. Ou seja, né, um porto inteligente ele tem mais produtividade, mais segurança, né, com o quê? Com menos uso de recursos energéticos, recursos humanos e materiais, e com mais segurança. Lógico que isso se faz com um forte uso de tecnologia, principalmente as tecnologias digitais, e aí eu vou incluir, né, essas tecnologias que estão na moda, né, inteligência artificial, robótica, todas essas tecnologias que não substituem um homem, tá? Vamos relembrar isso, mas que entregam, né, essa maior produtividade. Ótimo. E qual é o porto mais inteligente do mundo? Olha, não existe um critério, porque são vários indicadores que podem te levar a fazer essa análise, né? Na Europa a gente tem uma maior regulamentação de sustentabilidade, então é mais rigoroso. Agora, eu vou falar dos portos que eu conheço, tá? Eu fico impressionado com o que aconteceu na China. Né? E eu volto a falar que aquilo, como um país, foi um caso de sucesso. Quando eu comecei a ir para a China, as pessoas, né, o chinês estava no Cais do Porto de chinelo de dedo. Uau! Ele fazia o conexo, né, com vara de bambu. E isso não é lenda, eu vi. Né? E em poucos anos... E isso não ocorre, né, da noite para o dia, um investimento de políticas públicas em educação, em pesquisa, em tecnologia, em fortalecimento da indústria. Em poucos anos, esses portos se tornaram referência mundial, né, de automação, digitalização. E, por exemplo, o porto de Shanghai, e hoje na China você tem também um conceito, né, dos terminais fantasma, que são aqueles terminais que você tem os AVGs, os automóveis guiados, e também os guindastes autônomos. Tudo isso é programado com inteligência artificial e pessoas operando esses equipamentos remotamente, de um escritório, e até na China, inclusive, eles operam de cidades diferentes. É que isso é distante para nossa imaginação no momento, né? Não consegue... Você já viu isso, mas quem não tem acesso... O que eu acho que é distante para nós é essa defasagem que o Brasil precisa cobrir de educação e reindustrialização. Ótimo. Porque a maior fornecedora de todos esses grandes guindastes que você vê no Porto de Santos, né, os STS, a ZPMC, que é uma empresa chinesa, ela já fornece o serviço, né, quando você compra esses equipamentos, ela já fornece o serviço
de operação remota. Diferente. Né? É diferente. Então, assim, com a chegada do 5G, etc., isso vai ser uma realidade muito próxima, né? Então, o Brasil precisa estar atento a isso, precisa correr atrás, cobrir esse déficit que a gente tem, né, de tecnologia, e também capacitar os nossos trabalhadores especializados, que são excelentes. A gente tem uma mão de obra no Brasil excelente, para que a gente consiga ser protagonista e estar no mesmo nível desses portos, entregar muita produtividade, muita segurança para o trabalhador também, e também conformidade ao meio ambiente. Ótimo, eu espero que isso chegue de uma forma rápida e boa, né? Rápida e boa. Bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa já. Alexandre, onde que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Inclusive também a Fundação Senep. Pela Fundação Senep, fundaçãosenepsantos.com.br. A Fundação Senep, ela oferece cursos, tem uma gama de cursos, né? A gente tem cursos operacionais, de equipamentos, empilhadeira, a gente tem cursos de normas regulamentadoras, como eu falei, né? De NRs. Temos os cursos de extensão, né, que são os cursos de propósito geral, desde comércio exterior até regulação portuária, logística. A Fundação é bem eclética nisso em relação aos cursos. E com muito prazer, né, eu volto aqui a anunciar e falar para as pessoas visitarem também o site do nosso MBA, né, que ele... as inscrições vão até o dia 15, vale lembrar, a gente já está no dia 2, né? Já entramos então, em maio. Corre lá, faça a sua inscrição e fique ligado no processo seletivo. Vai ser o curso da área portuária. Eu acredito mesmo. Entra lá, então, dá uma olhadinha, dá uma vasculhada lá no site, com certeza você vai achar muitos cursos legais para poder você fazer. Pegar o calendário também, dar uma olhadinha lá, já coloca no despertador do teu celular aí, qual é a data prevista para a próxima visita, para que você possa ficar ligado para poder agendar, né? Não é verdade? Concorrido. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Quem mora aqui na Baixada Santista precisa conhecer mais do Porto, né? Então, precisa ser realmente mais divulgado, mais falado, para que as pessoas possam se informar, conhecer, estudar, buscar mais aí sobre o nosso porto. Mesmo que você não vá trabalhar lá dentro, mas que você tenha um conhecimento, não é verdade? Tem informação também para passar adiante. Isso é ótimo, muito bom. Uma ótima fundação para se conhecer. Bem, quero agradecer, Alexandre, por essa manhã. Obrigada pela sua agenda. Quer deixar alguma consideração? Raquel, eu que agradeço, inclusive as excelentes perguntas, né? Ter a oportunidade de trazer o trabalho da Fundação, o trabalho da Prefeitura Municipal, né? Através da Secretaria de Portos, a gente também tem um apoio da Autoridade Portuária de Santos, inclusive a Fundação fica dentro, né, do Centro de Treinamento da Autoridade Portuária. Essa parceria ela é muito boa para nós e para a região, né? Então, só agradecer de estar aqui e fico à disposição. Quando quiser convidar, o bate-papo foi ótimo e é muito legal a gente difundir esse assunto tão importante, né, para a nossa região. Com certeza, será chamado mais vezes. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada também à Fundação Senep, que pode me emprestar um pouquinho aqui o Alexandre, o professor Alexandre, né, com todo respeito, para nos ajudar aqui em todas as informações. Amanhã nós teremos aqui o jornalista Bruno Godinho. Eu quero convidar você para estar participando, quero agradecer você que esteve no seu rádio, você que está na internet, nos escutando, nos assistindo. Muito obrigada, acesse o link da Senep. Amanhã nós estaremos novamente aqui no Manhã de Notícias e na sequência nós vamos ter a Devocional. Então eu quero convidar você para poder estar escutando a Devocional e assistir e escutar a programação da 9 FM neste dia. Um bom dia, até amanhã. Tchau.
Nova FM 87.9. Baixe agora mesmo o aplicativo da Nova FM no seu celular. Entre na loja virtual e digite Igreja Peniel. Pronto! Acesse as notícias, aos cultos ao vivo e ouça a rádio de qualquer lugar do mundo. É você ainda mais conectado com Deus. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio